Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal MS Fla. Chegando com tudo aí na manhã dessa segunda-feira, trazendo aí algumas atualizações aí do Flamengo para vocês. Vamos trazer também rodada do Campeonato Brasileiro, muito boa para Flamengo e Palmeiras e Cruzeiro. Os três primeiros aí venceram. Vou falar também sobre Richarlison, o Pombo está a caminho do Flamengo. Que conversa é essa de Richarlison no Flamengo? Vou falar também sobre a situação de Lohan lá na Europa. A situação do Lohan não é muito boa lá e o Flamengo pode ver um negócio de 25 milhões de euros e pelo ralo, tá? Mas antes de tudo, antes de começar o vídeo, eu peço para você, na humildade e na moral, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, aciona o sino das notificações em todas. Não se esqueça de comentar, seu comentário também é muito importante. Na hora que você for comentar, arrasta para o lado e hype esse vídeo, tá? Bem, vamos começar o vídeo aqui falando sobre um ex-jogador do Flamengo que é ídolo do Palmeiras, né? Felipe Melo, gente. O Felipe Melo, ele sempre fala um pouco de bobeiras, né? A gente conhece o Felipe Melo, não é de hoje, um jogador o Felipe Melo é muito agressivo, né? Jogando em campo, é o Pitbull, como era chamado lá na Itália, quando jogou pela Juventus, né? Pelo Palmeiras também. Ele é comentarista da Globo, né? Do Sport TV. Ele falou sobre o goleiro Rossi, defendeu aí uma possível convocação do Rossi para a seleção argentina, né? O Rossi que faz aí uma temporada sensacional do Flamengo. O Rossi, ele corre aí, se o Flamengo chegar a ser campeão da Libertadores, o Rossi pode ser eleito o Rei da América, o melhor jogador do time na temporada da Libertadores. Por quê? Porque o goleiro, ele vem se destacando aí como o melhor jogador desde a fase de grupo até a fase final, que chegou às oitavas, quartas e semifinal, e agora está disputando a final com o Flamengo. Então o Felipe Melo, ele falou a seguinte frase: o Rossi tem que ser convocado para a seleção argentina. Ele é muito, muito melhor do que o Armani. Eu não tenho dúvida disso, disse Felipe Melo durante o programa Seleção Sport TV. Com 8 jogos sem sofrer gols, né, em 12 partidas na Libertadores, o goleiro argentino se tornou aí um dos principais destaques do Flamengo aí na competição. Rossi teve aí papel determinante para as classificações contra Estudiantes e Racing, principalmente nos jogos fora de casa. Com o empate sem gols diante do Racing, aí o Flamengo garantiu a vaga na Libertadores, na final da Libertadores, né? E aí o rubro-negro vai decidir o título contra o Palmeiras no dia 29 de novembro em Lima, no Peru, tá? Na reedição da decisão de 2021. Então o Felipe Melo, ele foi muito sincero aí nas suas palavras. Confesso para vocês que eu não gosto do Felipe Melo. Ele foi revelado das categorias de base do Flamengo, rodou a Europa, passou por clubes de expressão aí como Inter de Milão, Juventus, veio para o Brasil, jogou no Fluminense, jogou no Palmeiras, né, onde o auge do Felipe Melo aqui no futebol brasileiro foi no Palmeiras, né, onde ele conquistou praticamente quase tudo, Brasileiro e Libertadores. No Fluminense ele conquistou também Brasileiro e Campeonato Estadual. Então, o Felipe Melo aí elogiando bastante o goleiro Agustín Rossi. Então eu concordo com ele, tá? Concordo com ele, o Rossi já merece seleção brasileira, seleção argentina, perdão. Já pensou o Rossi jogar pela seleção brasileira? O Rossi merece aí essa oportunidade na seleção argentina. Eu concordo com ele, o Rossi é muito melhor que o Armani, sem dúvidas nenhuma. Ele é muito melhor que o goleiro Armani do time do River Plate. Vamos falar agora sobre o jogo entre São Paulo e Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é válido pela 32ª rodada do Brasileirão. O Felipe Luiz, ele foi perguntado na coletiva de imprensa após a vitória contra o Sport de 3-0 no último sábado. O treinador, ele comentou sobre a alteração na logística, né, que impacta aí para ambos os times. Ele falou a seguinte frase: acredito que o São Paulo esteja mais confortável na Vila Belmiro do que nós, mas acontece, nós também mandamos muitos jogos em Brasília e nos sentimos confortáveis também, porque temos mais torcida lá. Não sei como vai ser a distribuição de ingressos lá, mas a torcida faz diferença, com certeza. Não é a mesma coisa para o São Paulo, não jogar no Morumbi, assim como não é para nós, como não jogamos no Maracanã, afirmou aí o Felipe Luiz, sem fugir da pergunta do repórter, né?
Ele falou também aí sobre o jogo ser na Vila Belmiro, né? Cara, eu até agora não entendo por que o São Paulo vai mandar jogos no Morumbi, né? Na Vila Belmiro, onde o Morumbi é sua fonte de arrecadação, né? O São Paulo sempre lota o Morumbi, aí o São Paulo tem uma torcida muito apaixonada também, sempre lota o Morumbi, principalmente num jogo contra o Flamengo, pô. Contra o Flamengo, um jogo contra o Mengão aí, sendo no Morumbi, com certeza vai lotar, vai ter ingresso, vai vender todos os ingressos, vai esgotar igual foi na final da Copa do Brasil. E lógico, para o São Paulo seria muito melhor um mando de campo em casa, onde você é acostumado a jogar, porque você conhece todos os pedacinhos do campo ali, e enfrentar um arquirrival que está lutando por briga com o título, por briga pelo título em casa, no seu estádio, seria muito melhor do que na Vila Belmiro, né? A gente também sabe que é campo neutro, porque os dois vão jogar no campo neutro. Mas o Flamengo esse ano já foi jogar na Vila Belmiro e já perdeu para o Santos também. Você, torcedor, o que vocês acham dessa mudança do São Paulo mandar o jogo na Vila Belmiro? O primeiro jogo aí, o Flamengo vai jogar com o São Paulo. O São Paulo tem mais 2 partidas, se eu não me engano, que vai ser jogado na Vila Belmiro. Eles fizeram um acordo com o Santos ali, um acordo entre si. O Santos manda jogos no Morumbi, o Santos já mandou 2 jogos no Morumbi e o São Paulo manda jogos aí na Vila Belmiro. Vamos falar agora sobre o Richarlison. Vou explicar essa situação do Richarlison para vocês, isso porque ontem o jornalista italiano Marco, né, o nome dele, o sobrenome eu esqueci, ele trouxe a informação que o Flamengo está monitorando aí muito de perto a situação do Richarlison e do Anderson Talisca, né? Segundo a informação do jornalista, o Anderson Talisca já está palavrado com o Flamengo, ele só espera aí, o Flamengo só espera o jogador decidir o que vai acontecer lá com o Fenerbahçe. O jogador, ele também está esperando que o Flamengo vá lá converse com o Fenerbahçe, né? Segundo a informação do jornalista aí, as conversas evoluíram. Anderson Talisca, ele aceitou reduzir o salário e o Flamengo está bem encaminhado. Confesso para vocês que eu não sei se o Anderson Talisca seria uma boa para o Flamengo. O jogador tem 31 anos e é mais um ponto, né? Já o Richarlison, segundo informação aqui do jornalista Renan Moura, os altos valores aí, nessa informação sobre o Richarlison, elas afastaram a diretoria do Flamengo de qualquer avanço nas negociações por Richarlison, tá? Sendo assim, José Boto tem feito aí reuniões com o técnico Felipe Luiz e o presidente BAP para buscar novos nomes no mercado, tá? Proposta por Richarlison, vale lembrar que o Flamengo chegou a sinalizar uma proposta aí de 20 milhões de euros, cerca de 128 milhões de reais na janela de transferências do passada, né? O Tottenham não aceitou. E para conseguir a contratação de Richarlison, no entanto, o clube inglês afirmou que aceita negociar o brasileiro pelo valor mínimo de 40 milhões de euros, 256 milhões de reais. É muita grana, né, gente? 40 milhões de euros, 256 milhões de reais. O Flamengo ofereceu 128, isso na janela de transferências desse meio de ano que aconteceu, tá? E Roger Guedes, sobre o Roger Guedes, também o Roger Guedes entrou na mira do Flamengo, né? Ele entrou na mira dos antigos scouts, né, da gestão do Flamengo, quando era comandado pelo Rodolfo Landim, né? O rubro-negro avaliou aí a situação do atacante no Al Rayyan, do Catar, e abriu negociação para ter o jogador para a próxima temporada. Mas, no entanto, o time do Al Riyad, ele pede 20 milhões de euros, né, cerca de 128 milhões de reais, pelo Roger Guedes, e o Flamengo ele descartou qualquer possibilidade de contratar o Roger Guedes aí. Eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham aí dessa informação do Richarlison, né, que essa informação foi desde o ano passado, de 2024, que o Flamengo vem tentando o Richarlison e o Roger Guedes, tanto na gestão antiga como nessa gestão atual, não conseguiram, não tiveram sucesso nessa investida. O Roger Guedes é um jogador um pouco mais velho que o Richarlison, né? Mas mesmo assim é um alto valor, um alto investimento aí que a torcida do Flamengo, a diretoria do Flamengo, ela não quer fazer
loucuras, tá, gente? Então, atualizando para vocês aí, a gente sabe que a janela de transferências, ela só abre em janeiro. Então, nós estamos em novembro, dia 3 de novembro. Daqui até janeiro, gente, tem 2 meses. Essa informação hoje aqui, trazida para vocês aqui, a gente pode estar falando lá na frente, já com o Richarlison contratado ou outro centroavante contratado, né? Mas eu quero saber de você, torcedor, você aceitaria Roger Guedes e Richarlison? Deixa aí embaixo nos comentários. Agora vamos falar do Lohan para fechar o vídeo aqui. Uma situação aí, um negócio aí que pode melar para o Flamengo, tá? O Lohan, ele vive aí um drama na Europa, né? E isso pode atrapalhar o negócio aí com o Pisa, pela venda do Lohan, 25 milhões de euros, né? 25 milhões de reais, um dos negócios feitos aí pela gestão atual, né? Na última janela de transferências, o Lohan, ele foi emprestado ao Pisa da Itália, equipe recém-promovida, né? A Série A. Ele reforçou o elenco da equipe italiana aí. E o time do Pisa, ele pagou, pelo empréstimo do jogador ao Flamengo, cerca de 500 mil euros, tá? E o negócio pode gerar um valor alto aí para o Mengão em breve. No empréstimo existe uma cláusula de obrigação de compra caso o Lohan atinja algumas metas, tá? De acordo com informações aí apuradas pelo site do GE. Globo, nos bastidores foi confirmado aí que o rubro-negro carioca vai vender seu meio atacante aí em definitivo, caso 2 metas sejam alcançadas. O Pisa se mantém na elite da Série A da Itália, não sendo rebaixada, e Lohan jogue 50% dos jogos da equipe italiana aí na Série A. Se isso acontecer, o Flamengo vai receber aí 4 milhões de euros, aproximadamente 25 milhões de reais, na cotação atual. Porém, 2 problemas estão indo contra as metas, tá? Para começar, o Pisa está lutando contra o rebaixamento. A equipe é a primeira colocada fora da zona de rebaixamento, com apenas 6 pontos, conquistados em 6 empates. Foram 6 jogos, 6 empates. Além disso, o Lohan vive aí um drama, não ter minutos e não jogar. Até agora, ele só fez 2 jogos pela equipe, somando apenas 55 minutos. E isso são aí 2 problemas aí que pode melar o negócio do Lohan, do Flamengo e o Pisa, né? Lohan, Flamengo e Pisa, eles estão aí encaminhando aí esse negócio. Caso o Lohan bata essas metas, caso ele não bata, o Lohan pode voltar para o Brasil ou ser negociado para outro time, tá? Vamos falar agora sobre o Campeonato Brasileiro, isso porque ontem o Palmeiras jogou, o Flamengo jogou no sábado, o Cruzeiro jogou no sábado e ambos ganharam, tá? Com isso, a classificação do G6 ficou assim, ó. Flamengo, Palmeiras líder 65, Flamengo segundo colocado 64, Cruzeiro terceiro 60, Mirassol quarto 56, o Bahia ganhou ontem, foi a 51 pontos, a 52 pontos, e o Botafogo tem 49 pontos aí. O Botafogo é o último time aí que fecha o G6 do Campeonato Brasileiro. A gente teve também ontem a vitória do São Paulo em cima do Vasco da Gama, fora de casa, né? Além do jogo do São Paulo e Vasco da Gama, o Red Bull Bragantino perdeu para o Bahia 2-1, o Corinthians ganhou do Grêmio por 2-0 e o Palmeiras ganhou do time do Juventude sem precisar se esforçar, né? Sem esforço algum, o Palmeiras ganhou do Juventude. Dito isso, vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês aí. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, e a nós, saudações rubro-negras.